Haixuo XD. O renascimento de Heiang. Capítulo 1. A nascença do monarca. O mundo acreditava que Seiyudo estava morto. E estavam certos. Naquele beco frio, quando a lança de luz da ancha caída atravessou seu peito, ele sentiu o tempo parar. O sangue escorrendo, a vista escurecendo, e depois, apenas silêncio. Mas o inferno não veio, nem o céu. Veio ela, uma massa púrpura viva, algo antigo, maligno e inteligente. Ela sussurrou promessas dentro do vazio da morte. Você foi traído por deuses que nem te conhecem, deixe-me mostrar o que significa reinar entre os malditos. O galpão e a dor eterna. O corpo de Si foi levado para um galpão podre e abandonado nos confins da cidade. No centro, estava um animatrônico abandonado, corroído pelo tempo. Spring Bonnie. Sem hesitar, a massa púrpura empurrou o cadáver para dentro do traje. Clank! Os Springlocks se fecharam, esmagando ossos, rasgando carne. Era agonia além da morte. Mas o veneno curou. Recriou. Refez. O renascimento de dentro da dor e do metal, surgiu algo novo. O traje explodiu em mutação, seus fios se conectaram à carne morta, e sua alma foi costurada por puro veneno. Seus olhos se acenderam em roxo venenoso. Seu novo corpo, uma criatura biomecânica com garras afiadas e estrutura bestial, a imagem viva, pulsando como um deus esquecido. A voz da entidade ressoou. O nome Issei está morto. Viva, Heiang. O monarca do veneno. Um novo nome, uma nova vida. Heiang queimou todas as pistas de seu passado. Não queria que seus pais soubessem o que ele se tornou. Deixou flores falsas no túmulo de Seiyudo e sumiu da história. Heiang agora vivia à espreita, habitando entre becos e ruínas, testando seus novos dons. Seus primeiros poderes. Veneno comia zumbi, seu toque pode infectar qualquer criatura viva com vírus espiritual. Eles gritam, deliram, e viram servos mortos-vivos que ele controla. Garras biotóxicas, suas mãos mutantes podem cortar aço como papel, deixando toxinas que corroem armaduras mágicas. Regeneração venenosa. Cada vez que sofre dano, o veneno reage, reconstruindo seu corpo com partes metálicas novas e cada vez mais grotescas. As servas fantasmas. Fantasma 1, Lira, a sombria risonha. Imagem 2, apareceu durante um teste de poder em uma floresta maldita. Ela surgiu da névoa, atraída pelo veneno. Agora o serve com prazer, é rápida, cruel e adora caçar. Fantasma 2, Eris, a observadora enlouquecida. Imagem 3, Heiang a encontrou espionando exorcistas em um armazém. Ela manipulava tecnologia e ilusões como ninguém. Jurou fidelidade ao novo monarca por puro fascínio. O fim do capítulo. A voz do inferno. Na última cena, Heiang está diante de um espelho enferrujado. Sua aparência é monstruosa, sua alma distorcida, mas sua vontade é firme. Deuses, demônios, anjos, vocês mataram Seiyudo. Ele sorri. Seus olhos brilham em roxo. Agora verão o nascimento do inferno. Eu sou Heiang, o último veneno do mundo. Haixuo XD. O renascimento de Heiang. Capítulo 2. O chamado do sangue do veneno. Parte 1. O olhar de Rias. O campus da Koa Academy parecia normal naquela manhã. Estudantes rindo, professores distraídos, mas Rias Gremory estava em silêncio, parada na cobertura do prédio, olhos fixos no horizonte. Desde a noite anterior, algo a perturbava profundamente. Uma energia maldita surgiu na cidade. Não era demônio, anjo ou exorcista. Era algo novo, venenoso e familiar. Você voltou, e sei. Mas você não é mais meu peão, você é algo além disso. Com seus olhos demoníacos, Rias observava o centro da cidade. Um antigo galpão havia sido purificado acidentalmente por caçadores da igreja, mas o que encontraram lá não foi exorcizado. Foi provocado. Parte 2. O ataque da igreja. Nas ruas abaixo, 3 exorcistas da igreja entravam furtivamente em um bairro abandonado. Seus sensores captavam traços de uma anomalia espiritual nível B, mas eles não tinham ideia do que estavam caçando. Provavelmente um espírito furioso. Nada que a luz sagrada não resolva, disse um deles com arrogância. Eles se separaram, e foi o fim. O veneno veio como névoa. Um por um, foram tomados por ilusões alucinantes.
Os ossos começaram a se contorcer, os olhos sangraram, e os corpos caíram de joelhos. A névoa púrpura tomou suas gargantas. E então, Hyang apareceu. Parte 3. A lenda do veneno caminhante entre os prédios destruídos. Hyang caminhava. Sua forma principal, a da primeira imagem, era um misto de animatrônico amaldiçoado e demônio orgânico. Garras metálicas, olhos roxos, e uma presença sufocante. As duas fantasmas surgiram ao seu lado, Lyra, deslizando pelas sombras com sua risada quebrada. Eris, sentada flutuando sobre fios de energia, analisando o campo como se fosse um jogo. Você deveria ter fugido ao sentir o cheiro da morte, Hyang sussurrou, sua voz ecoando com um timbre mecânico. Os três exorcistas gritaram. Não de dor, mas porque seus corpos começaram a se mover sozinhos, servindo ao monarca. Parte 4. O encontro com Rias foi então que ela apareceu, em pleno ar, descendo em volta por asas negras de puro poder demoníaco. Rias Gremory, a herdeira do clã Gremory, aterrissou diante do massacre. E sei, ou devo chamar você de Hyang agora? Hyang parou. Os olhos roxos o encararam. Você sempre foi esperta, Rias. Ela deu um passo. Não estava ali para lutar. Ainda. Por que não me deixou salvar você? Por que renasceu assim? Hyang respirou fundo, o som metálico de seus pulmões ressoando como engrenagens quebradas. Porque eu morri sozinho. E renasci com o veneno de quem me deu atenção. Agora, eu não preciso ser salvo. Eu sou o veneno do mundo. Parte 5. A tensão cresce. Rias invocou um círculo mágico. As servas fantasmas reagiram, preparando-se para atacar. Mas Hyang levantou uma mão. Não hoje. Ela não é inimiga. Ainda não. Rias olhou para os exorcistas zombificados. Seu rosto estava entre choque e dor. Eles eram pessoas, e eu era também. Rias hesitou, depois se virou. Você pode tentar fugir do passado, Hyang. Mas um dia, ele vai morder você pelas costas. Eu vou estar lá, e espero ainda poder te salvar. Ela desapareceu em um redemoinho de magia demoníaca. Final do capítulo. O aviso do veneno. Hyang ficou parado por alguns segundos. Então olhou para suas servas. A guerra começa agora. Eles sabem que voltei. E os deuses vão soar veneno no dia em que tentarem me deter. Os corpos dos exorcistas começaram a se dissolver em líquido negro, e Hyang desapareceu entre as sombras da cidade. Haigshow DXD. O renascimento de Hyang. Capítulo 3. Veneno, cachaça e ossos expandidos. Parte 1. A viagem ao submundo. Rias Gremory olhava para Hyang com seus olhos sérios e preocupados. Você precisa falar com meu pai. Ele merece saber o que aconteceu com você, e você merece ser ouvido. Hyang, em sua forma corrompida e imponente, com garras metálicas e olhos púrpura, apenas cruzou os braços. O som de suas juntas biomecânicas estalando ecoou pelo quarto. Se ele tentar me selar, eu enveneno até o sangue dele. Ele não vai. Confie em mim. E então, teleportaram-se para o castelo Gremory, direto na sala nobre do pai de Rias. Parte 2. O senhor do clã Gremory. Lord Gremory, um dos demônios mais respeitados do submundo, esperava com um cálice de vinho. Mas ao ver Hyang, quase engasgou. Por Satanás, o que você é? Hyang deu um passo à frente. Seu corpo metálico tilintava. Ele inclinou levemente a cabeça. O que sobrou de Seiyou. Agora, Hyang. Monarca do veneno. Silêncio mortal. Até que, o pai de Rias estalou os dedos. Tragam a garrafa de chamas eternas e 2 copos. Se esse cara é mesmo amigo da minha filha, então vai beber comigo. Rias soltou um longo suspiro. Eles vão se dar muito bem. Parte 3. O brinde de ossos e sangue. A garrafa foi servida. Hyang pegou seu copo com dedos metálicos deformados, e olhou para ele. Tem só um problema. Ele então o segurou à lateral do rosto, e com um som de clank-crack, sua mandíbula se abriu de forma antinatural, revelando uma boca metálica horrenda, cheia de dentes biomecânicos misturados com carne rasgada, como se sua garganta fosse uma máquina de triturar. Não tenho boca comum. Então, sem cerimônia, ele jogou o copo inteiro garganta adentro. Lord Gremory ficou em choque, depois gargalhou. Ah!
Você bebe pior que o Azazel bêbado. Isso sim é parceiro. Parte 4. A verdade por trás do traje entre um gole e outro. Lord Gremory perguntou. Então, o que existe dentro de você? É só veneno ou ainda há um coração? Hyang não respondeu de imediato. Em silêncio, ele abriu o próprio peitoral, e o que estava lá assombrou até mesmo um demônio nobre. Seu interior era como a imagem. Um esqueleto parcialmente humano, costurado com carne viva, fios de metal, órgãos expostos, mas sem pele alguma. O coração batia, preso por veias artificiais. O cérebro latejava. E tudo era sustentado por veneno viscoso que substituía o sangue. Isso é o que sobrou. Não sinto dor. Nem calor. Nem frio. Só sobrevivência. Lord Gremory serviu outro copo e brindou com ele. Você é grotesco, mas está vivo. E honesto. Isso vale mais que muita nobreza. Parte 5. Uma nova amizade. Horas se passaram. Rias havia ido embora de vergonha e desespero, e os dois ainda estavam bebendo. Se algum dia precisar de abrigo, ou um barril de bebida infernal, pode vir ao castelo, disse o Lorde cambaleando. Se algum dia precisar de alguém para envenenar um conselho de nobres, eu cobro barato, respondeu Hyang, sem sorrir, mas com olhos brilhando de sarcasmo. A amizade estava selada. Cena final. Algo os observa no alto das colinas do submundo. Algo observava o castelo Gremory. Um ser com olhos angelicais queimados, asas arrancadas, e um corpo feito de prata pura e cruzes negras. O monarca renasceu. Precisamos agir antes que o veneno se espalhe pelos céus. Uma nova força estava se movendo. Uma caçada divina. Haigshow XD. O renascimento de Hyang. Capítulo 4. Um dia de rei, mesmo sendo um cadáver. Parte 1. A tranquilidade de um monarca. Hyang, como era costume, caminhava silenciosamente pelo campo atrás da Academia Ko. Seus passos mecânicos faziam o chão tremer levemente. Veste-a seu traje animatrônico amaldiçoado, olhos roxos brilhantes, corpo metálico, garras articuladas. A brisa tocava os fios soltos que saíam de sua coluna como serpentes biomecânicas. Para ele, era apenas um dia tranquilo. A paz é boa. Ninguém gritando. Ninguém explodindo nada. Apenas eu, e os ecos do veneno dentro do meu tórax exposto. Mas, para os outros, a história era completamente diferente. Parte 2. As servas fantasmas em ação. Lyra, a de cabelos longos e olhos sem pupilas, flutuava ao lado direito de Hyang, com um vestido preto de cetim colado no corpo, decotado o suficiente para arrancar suspiros até de exorcistas cegos. Eris, do lado esquerdo, com roupas estilo colegial distorcidas, morde a ponta do dedo com um sorriso malicioso, enquanto arrastava a língua por um chicote etéreo. Ambas se revezavam, se esfregando no braço metálico do monarca, suspirando alto, roçando seus corpos etéreos, e soltando frases como: Mestre, você está tão tenso hoje, quer que a gente te ajude a relaxar? Você nem precisa ter nervos sensoriais, Hyang, só deixa a gente brincar um pouquinho. Estudantes normais que passavam por perto simplesmente desmaiavam de choque. Outros achavam que estavam testemunhando o renascimento de um deus do sexo proibido. Hyang, no entanto, parte 3. O rei morto e gentil monarca parou de andar, olhou para elas e respondeu com voz calma e sem emoção. Agradeço a dedicação, mas peço que parem de esfregar os peitos na minha costela direita. Ainda estão em fase de regeneração venenosa. As duas riram alto, claramente se divertindo. Eris pulou no colo dele. Lyra sentou em seu ombro como uma gata. Ele apenas aceitava, com um leve inclinar de cabeça, cortês, porém sem nenhum interesse romântico. A face pervertida de Seiyudo estava morta. Pulverizada. Agora, existia apenas Hyang, o cavaleiro amaldiçoado de olhos roxos que tratava qualquer tentativa de sedução como uma falha de lógica biológica. Parte 4. A escola em pânico. Dentro da escola, boatos explodiam. Aquele cara estranho tem um harém de espíritos super gostosas. Ele é um deus disfarçado de máquina demoníaca. Eu vi uma fantasma lamber o pescoço dele enquanto ele lia um livro de alquimia com a maior calma do mundo. Kiba espirrou na biblioteca. Akeno quase caiu da cadeira ouvindo as conversas.
Rias estava no topo da torre, com as mãos no rosto. Porque, por Satanás, essas duas fantasmas estão tratando ele como um rei do inferno, em público. Parte 5, a consciência do morto. Enquanto todos surpresos ou chocados, Hyang apenas olhava para o céu. Não sou mais Issei. Não tenho mais hormônios. Nem alma para se perder em luxúria. Agora, sou apenas um receptáculo de veneno que aprendeu a caminhar e ser educado. Lyra suspirou, deitada no colo metálico dele. Você é tão frio, mestre. Queria que reagisse só um pouquinho. Reagir a quê? Estou literalmente morto. E com o estômago exposto. Vocês são lindas. Mas não sou mais homem. Sou monarca. Cena pós-crédito. A reunião do conselho estudantil. Sona Shitori bateu a mão na mesa. Esse monstro tem mais charme do que qualquer cara normal. Isso tá desbalanceado. A escola vai explodir. Tsubaki, de óculos, murmurou. E ele nem tenta. High-Show XD. O Renascimento de Hyang. Capítulo 5, O Cavaleiro Sem Sangue e as Sedutoras Incansáveis. Parte 1. A chegada ao Salão Nobre. Rias Gremory acompanhava Hyang pelos corredores imponentes do castelo da família. Ela já havia aceitado que aquele não era mais Issei, pelo menos, não o mesmo que ficava sangrando pelo nariz. A porta do Salão da Nobreza se abriu, e todos os olhos se voltaram para a figura sombria e imponente com olhos brilhantes roxos e um corpo de armadura viva com garras venenosas. Este é Hyang, disse Rias. Ele foi meu antigo servo. Agora, um monarca amaldiçoado que caminha por conta própria. Houve silêncio. Hyang, então, fez algo que ninguém esperava. Ele fez uma reverência perfeita com o som das juntas metálicas se dobrando, e disse: é uma honra conhecer cada um de vocês. Prometo respeito e veneno apenas para os inimigos. Parte 2, a reação da nobreza. Kiba, o espadachim nobre, inclinou a cabeça com um sorriso. Você tem bons modos, diferentes, mas bons. E é raro ver alguém que elogia e ameaça na mesma frase. Koneko, a pequena Nekojiro, se aproximou com os braços cruzados, observando Hyang em silêncio. Ao sentir o calor suave do veneno fluido dele, murmurou: você cheira a morte, mas também a mel. Hyang estendeu a mão com delicadeza e afagou a cabeça de Koneko com carinho controlado, sem machucá-la, mesmo com suas garras enormes. Você é adorável. E forte. Cuidarei bem de você, pequena gata. Koneko enrubesceu levemente e não disse mais nada. Parte 3. As malditas servas sedutoras Lyra e Eris, como sempre, não estavam nem aí para a formalidade. Enquanto Hyang conversava com Akeno sobre antigas técnicas de purificação demoníaca, Lyra se ajoelhou embaixo da mesa, roçando a cabeça nas pernas metálicas dele. Mestre, me diga que hora vamos nos fundir corpo a corpo. Eris, deitada no colo do monarca, sussurrava. Você é tão frio, mas eu posso te esquentar, mesmo que seja com calor etéreo, meu cadáverzinho elegante. Hyang manteve o olhar sereno, ignorando as provocações. Ele apenas disse, com um tom calmo. Eris, Lyra, por favor, não se esfregue em público. Isso causa confusão e sangramentos nasais desnecessários. As duas deram risadinhas e continuaram só para provocar mesmo, mas ele nem se abalava. Parte 4, Espadachim e Cavaleiro. Mais tarde, Hyang se sentou ao lado de Kiba, observando-o afiar a espada. Você foi um espadachim, certo? Perguntou Hyang. Sou. E você? Hyang apenas estendeu o braço, e dele saiu uma lâmina viva feita de veneno sólido, pulsante roxo. Fui. Agora, sou algo que corta almas. Kiba ficou em silêncio. Então sorriu. Podemos treinar algum dia. Será uma honra. Mas aviso, minha espada é feita de ódio e melancolia. Kiba riu. Perfeito. A minha é feita de arrependimentos. Parte 5, o coração que ainda vive. Mais tarde, enquanto todos descansavam, Hyang ficou em silêncio perto de uma varanda. Koneko se aproximou, trazendo um travesseiro. Não parece, mas, você ainda sente, né? Hyang olhou para ela. Sinto, mais do que deveria. Mas sem corpo, sem hormônios, é como amar com o vento. Você sente, mas não pode segurar. Ela colocou o travesseiro de lado dele e sentou em silêncio. Não precisavam falar mais nada.
Cena final: Rias sozinha com seus pensamentos. Rias observava tudo da varanda superior. Sentia algo estranho, uma mistura de nostalgia, tristeza e orgulho. Ele não é mais Issei, mas é mais cavaleiro agora do que nunca. Será que ele ainda pode amar? High-Show XD. O Renascimento de Heiang. Capítulo 6. A forma humana do monarca amaldiçoado. Parte 1. Um desejo sincero. Heiang estava de pé no topo de uma torre antiga do castelo Gremory, observando a lua cheia com seus olhos brilhantes e corpo metálico coberto de cicatrizes amaldiçoadas. Sua mente, por mais fria que fosse, ainda carregava memórias de quando era humano. De quando sorria, de quando era chamado de Issei. As servas fantasmas Lyra e Eris observavam à distância, caladas, pela primeira vez. Foi então que a massa roxa maldita dentro de seu corpo reagiu ao desejo oculto. Você deseja um corpo vivo, não deseja? Então aceite o sacrifício. Com um grito silencioso, o corpo de Heiang foi envolvido por uma névoa púrpura. Ossos se reconstituíram, músculos se moldaram, a armadura amaldiçoada se dissolveu em energia, e o traje se abriu com o estalo. De dentro dele saiu um jovem de cabelos brancos selvagens, olhos azuis intensos e expressão fria como gelo, a imagem da perfeição amaldiçoada. Parte 2. A reação da nobreza. Rias Gremory entrou correndo na torre ao sentir a presença mudar, e parou. Suas palavras simplesmente sumiram. Kiba deixou a espada cair. Akeno ficou com o rosto vermelho até as orelhas. Koneko quase rosnou de tão desconcertada. Quem é você? Perguntou Rias, tremendo. O jovem de cabelos brancos se virou, com a voz calma e cortante. Ainda sou eu, Heiang. Mas por um tempo, posso me parecer com quem fui. O choque foi tanto que até as servas Lyra e Eris pararam com suas provocações usuais e apenas ficaram olhando, completamente hipnotizadas. Parte 3. A verdade dói. Mais tarde, no salão, todos tentavam conversar com Heiang. A aparência dele era tão intensa que até os demônios mais poderosos ficavam nervosos só de encará-lo. Mas mesmo com esse corpo perfeito, Heiang era o mesmo por dentro. Esse corpo é só uma armadura de carne, não sou mais humano. Apenas vesti um rosto. Rias se aproximou com os olhos brilhando de emoção. Mas, essa forma, é como você era antes. Ele desviou o olhar. Então é uma mentira. Eu não sou mais Issei Oudou. Apenas o espectro que restou. Meu nome é Heiang. E mesmo belo, continuo sendo um cadáver que sente. Parte 4. As servas atacam. De novo, as servas fantasmas não conseguiam mais se controlar. A aparência nova de Heiang simplesmente ativou tudo nelas. Mestre, agora você não tem mais desculpa, disse Eris, subindo no colo dele. É a nossa chance de fazer você sentir de novo, sussurrou Lyra, lambendo seu pescoço. Mas, com um simples gesto, Heiang se ergueu, afastando ambas com um leve toque mágico. Desejo não é amor. E prazer não traz vida. Eu não posso, não devo. E nem quero. As duas desmaiaram por pura frustração. Parte final. O coração de Rias. Naquela noite, Rias foi até ele enquanto ele estava sozinho, sentado em um campo florido. A aparência dele à luz da lua era surreal. Você sempre foi especial, até mesmo agora. Mesmo sendo um cadáver, é mais puro do que muitos vivos. Ele olhou para ela, finalmente sorrindo um pouco. E você ainda acredita no meu coração, isso é o que me mantém em pé. High-Show XD. O Renascimento de Heiang. Capítulo 7. O Baile do Cadáver Belo. Parte 1. Um convite real. Rias Gremory surgiu na manhã seguinte no quarto de Heiang, onde ele estava observando seu novo corpo humano diante do espelho. Mesmo com a aparência bela, o olhar dele ainda era vazio, como o de alguém que carrega cicatrizes invisíveis. Heiang, meu pai deseja que você esteja presente no baile real de hoje. Ele virou-se lentamente. Por quê? Porque todos os nobres querem saber quem é. O homem que se tornou seu servo pessoal. O homem que ressuscitou de um túmulo de metal. O monarca do veneno. Parte 2. A chegada no baile. O salão era colossalmente luxuoso, cercado por candelabros flutuantes, tapeçarias demoníacas, e centenas de nobres observando com olhos curiosos, arrogantes temerosos.
Quando Hyang entrou ao lado de Rias, trajando um terno negro impecável que ocultava sua essência profana, o salão inteiro silenciou. Ele era alto, de pele perfeita, cabelo branco selvagem, e olhos azuis que pareciam atravessar a alma de qualquer um. Esse é o monstro amaldiçoado. Cochichavam alguns. Mas, ele é mais belo que um anjo, sussurravam outros. A cada passo, os olhares se multiplicavam. Mas Hyang, como sempre, mantinha sua postura ereta e seu silêncio respeitoso. Parte 3. Os nobres e as provocações. Muitos nobres vieram cumprimentá-lo, mas na verdade era uma fila de provocações e olhares desconfiados. Dizem que você é feito de carne morta e ossos de ferro. Isso é verdade, monarca? Provocou um duque. Hyang apenas respondeu, com um leve sorriso. Meus ossos já morreram. Mas minha vontade não. Isso basta para me manter de pé. A resposta fez alguns nobres rirem, e outros ficarem frios de medo. Parte 4. As servas agem, de novo durante o baile. As duas servas fantasmas, Lyra e Eris, surgiram como dançarinas convocadas especialmente por Rias. Mas, claro, se vestiram com roupas provocantes, feitas de sombras e véus encantados, e dançaram ao redor de Hyang sem pudor algum. Nosso mestre pode até não querer, mas ele merece ser desejado, sussurrou Eris no ouvido dele. Você deveria usar esse corpo mais vezes, estamos começando a adorar ele, disse Lyra, roçando no braço dele. Hyang, educadamente, apenas olhou para as duas com um tom sereno. Se for para dançar com fantasmas, que seja pela memória do que já fui. E não por desejo do que não posso mais ser. Mais uma vez, silêncio. As servas pararam. O salão ficou imóvel. Parte 5. A ameaça oculta. Quando a música recomeçou, um tremor leve percorreu o chão. As velas tremularam. Um dos nobres caiu no chão, os olhos completamente pretos. Da boca dele, uma gosma roxa começou a escorrer. Rias se ergueu em choque. Akeno preparou seus raios. Kiba sacou a espada. Mas Hyang, sem hesitar, caminhou até o corpo do nobre. A gosma roxa parecia igual à maldição que o havia trazido de volta à vida. Ele colocou a mão no peito do nobre e murmurou. Essa energia é igual à que me criou. Mas não é minha. E nesse momento, uma voz ecoou nas sombras. Você pode ter renascido, monarca do veneno. Mas agora você carrega uma dívida. E eu vim cobrar do teto. Uma figura humanoide feita inteiramente de carne podre e sombras caiu no meio do salão. Todos ficaram paralisados. Quem é você? Perguntou Rias. Eu sou aquele que sussurrou para a massa roxa dar vida a este cadáver. E agora, o cadáver vai lutar por mim. Hyang deu um passo à frente. Eu não sou de ninguém, e se você criou algo, foi sua própria maldição. Fim do capítulo 7. Raids Show DXD. O renascimento de Hyang. Capítulo 8. Perdão pelo sangue no terno. Parte 1. O monarca do veneno contra a carne podre. A criatura grotesca feita de carne podre e maldição avançou contra Hyang com um rugido que sacudiu os lustres do salão. Tentáculos e lâminas de osso saíam de suas costas, querendo envolver tudo. Mas Hyang não se moveu. Seu olhar frio fixo na criatura, sua postura reta, e seu terno impecável, ainda limpo. Até que, fush! A criatura disparou gosma negra, mas Hyang desviou no passo leve, quase elegante. Em seguida, ergueu a mão direita, e as veias negras começaram a brilhar em roxo e verde. Você usa o dom da praga como se fosse uma arma de caos. Eu uso como veneno com propósito. De seu braço surgiu uma serpente feita de veneno concentrado, com mandíbulas de energia maldita. Ela avançou e atravessou o tórax da criatura com um chiado demoníaco. Shan! A criatura gritou, mas Hyang não parou. Caminhou lentamente, desviando de cada ataque brutal, e com uma precisão absurda, injetou veneno zumbi nas pernas da criatura, paralisando seus movimentos. Você não vai controlar minha existência, nem me transformar num monstro como você. Com uma voz suave e fria, Hyang abriu o braço, e um aguaceiro púrpura explodiu do chão, corroendo a carne da criatura. Tentáculos começaram a derreter, ossos caíam como vidro trincado. E então, crack! Um chute direto na cabeça da criatura.
E com a força de um cadáver renascido, Hyang a decapitou com um único movimento. Silêncio. Todos pararam. O salão estava coberto de sangue pútrido. E no centro da cena, Hyang, parado, com o terno sujo de sangue. Parte 2. O pedido de perdão. Hyang olhou para o próprio corpo. O sangue respingado sobre o peito e ombros do terno preto. Alguns rasgos abertos nas mangas. Ele respirou fundo. Seu olhar não era de raiva, mas de arrependimento. Então, com passos lentos e respeitosos, ajoelhou-se diante de Rias Gremory. O salão inteiro assistia, perplexo. Milad Rias. Me perdoe por sujar o traje. Ele foi dado por você. Era caro. Eu fui descuidado ao permitir que esta coisa tocasse em algo que a senhorita me confiou. Rias ficou boquiaberta. Akeno segurou o riso de nervoso. Kiba quase derrubou o copo de vinho. A ruiva deu um passo à frente. Você derrotou um monstro amaldiçoado que queria te controlar. E está pedindo desculpas pelo terno? Hyang ergueu os olhos, sérios. A honra está nos detalhes. E minha honra é sua. Rias corou. Seus olhos se arregalaram, e por um segundo, ela ficou sem palavras. Parte 3. Silêncio e respeito. Um dos nobres da multidão murmurou. Esse não é mais Issei Oudou, é algo além de qualquer servo que já vi. O outro completou. Ele ajoelha, não por medo, mas por respeito. Isso é mais nobre que qualquer título. Rias, finalmente, estendeu a mão a Hyang, e ele a segurou suavemente. Então se levante, Hyang. E me prometa que continuará protegendo o que acredita, com ou sem sangue no traje. E ele assentiu. Com honra. Com veneno. Com tudo o que me resta. Fim do capítulo 8. Hagshow DXD. O renascimento de Hyang. Capítulo 9. Noite com a Rei Carmesim e Sombras do Passado. Parte 1. A noite com Rias Gremory. O castelo Gremory estava silencioso. A lua banhava o salão principal com um brilho pálido, e todos já haviam se recolhido, exceto dois. Hyang caminhava calmamente por um dos jardins laterais, usando um novo terno negro, impecável como sempre. Atrás dele, a voz suave da ruiva o chamou. Hyang. Ele parou. Sua postura firme como sempre, mas seu olhar suavizou ao ver Rias Gremory se aproximar, cabelos soltos, vestida com uma camisola escarlate. Você me salvou, você venceu algo que nenhum demônio da minha nobreza teria coragem de enfrentar. Mas, por que você é tão distante? Por que não reage às provocações das suas servas? Por que não me encara de verdade quando estamos a sós? Hyang respondeu com a voz grave e gentil. Porque minha alma não pertence mais à luxúria. Ela pertence ao respeito. À gratidão. À proteção. Rias se aproximou mais. Ficaram frente a frente. Ela tentou provocá-lo, encostando a mão em seu peito. Mas o que encontrou ali não foi excitação, foi calma. Você realmente mudou. É como se o Issei Oudou que eu conheci estivesse enterrado. Ele abaixou o rosto, e com uma voz quase humana, murmurou. Ele foi silêncio. Rias se sentou no banco de pedra ao lado. Depois de um instante, ela disse baixinho. Mas eu sinto que, no fundo, você ainda é ele. Só que agora, parece que virou algo maior. Algo mais puro. Ele apenas respondeu. Eu só quero proteger vocês. E ali ficaram. A Dama do Gremory e o morto-vivo renascido em veneno e aço. Em silêncio. Juntos. Parte 2. A visita à família Oudou. 2 dias depois, Hyang saiu do território dos demônios. Silenciosamente, usou um feitiço de dobra sombria e caminhou pelas ruas da cidade humana. Chegou diante de uma casa familiar. Uma casa que um dia foi chamada de lar. Casa dos Oudou. Ele ficou parado ali, observando do outro lado da rua. Do interior, a mãe de Si colocava roupas no varal. O pai assistia televisão com expressão vazia. A dor da perda ainda visível nos olhos dos dois. Hyang não entrou, mas observou por horas. Até que algo inesperado aconteceu. Um gato preto da vizinhança subiu no muro e começou a miar, alertando os donos. A mãe de Si saiu novamente. Por um instante, olhou diretamente para Hyang. Ela ficou paralisada. Ele também. Mesmo com o rosto coberto e um novo corpo bizarro por dentro, ela o reconheceu. Como se o coração de mãe soubesse.
Ela deu um passo à frente, mas quando piscou, Hyang havia desaparecido. Em seu lugar, apenas uma pequena rosa negra no chão. Um presente. Um sinal. Encerramento mais tarde, de volta à mansão Gremory, Rias recebeu um envelope deixado sobre a cama. Era uma carta de Hyang com uma única frase: minha nova vida pertence ao inferno, mas meu coração ainda carrega o amor dos vivos. Ela sorriu, e lágrimas escorreram silenciosas. Capítulo 9, Finhide Show XD. O renascimento de Hyang. Capítulo 10, Lágrimas Negras. A alma viva. A noite estava tranquila, com uma brisa suave dançando entre as folhas das árvores. A cidade dormia em paz, mas dentro do peito de Hyang, o antigo Issei, uma tempestade se formava. Ele caminhava lentamente pelas ruas que um dia conheceu tão bem. Rua Youdou. O coração, ou o que restava dele, batia de forma estranha, quase dolorosa. Dessa vez, ele não ficou apenas observando. Dessa vez, ele bateu na porta. A porta se abre. A mãe de Sei, perplexa, viu um homem alto, de cabelos brancos, olhos azuis intensos e roupa escura, formal, mas com um olhar quebrado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, até murmurar: Issei. Aquele nome fez Hyang estremecer. Pela primeira vez em anos, ele abaixou a cabeça, quase como se quisesse desaparecer. Mas em seguida, ele respondeu com a voz abafada, emocionada: Eu não sou mais ele. Mas, também nunca deixei de ser. A mãe chorou. O pai apareceu, confuso, até ver os olhos da esposa, e reconheceu também. Eles não fizeram perguntas. Apenas o abraçaram. E nesse momento, pela primeira vez desde sua morte, Hyang caiu de joelhos. E chorou. Mas as lágrimas não eram claras. Elas eram negras como o veneno que o trouxe de volta, densas, brilhantes, escorrendo como óleo pelas bochechas. Mas aquelas lágrimas eram humanas. Porque apesar de seu corpo ser um traje metálico habitado por um cadáver, sua alma ainda existia. Aquela casa. Aqueles braços. Aquelas vozes, eram o lar dele. Diálogo com o pai mais tarde naquela noite, sentado no sofá com seu pai, tomando chá quente. A mãe ainda insistia em tratar tudo com normalidade. O pai comentou: você pode ter mudado por fora, mas aqui, bateu no peito. Você ainda é nosso filho. Hyang respondeu em um sussurro: eu tenho tanto sangue nas mãos. Mas aqui é o único lugar onde ainda sinto algo. Encerramento. Antes de partir naquela madrugada, Hyang deixou uma foto antiga restaurada por mágica, uma onde ele, sua mãe e seu pai estavam sorrindo. Na parte de trás, escreveu: obrigado por não me esquecerem. Mesmo morto, ainda sou de vocês. E com um último olhar para trás, ele desapareceu nas sombras, mais leve do que nunca, ainda amaldiçoado, ainda monstruoso, mas agora, com um pedaço de lar dentro de si. Capítulo 10, Finhide Show XD. O renascimento de Hyang. Capítulo 11, O Tapa do Morto-Vivo. Parte 1. Um dia comum. A cidade seguia em sua calmaria habitual. Carros passavam, pessoas andavam de um lado para o outro, os sinos da escola tocavam ao longe. Dentro da antiga casa dos Youdou, Hyang estava na cozinha, preparando chá para sua mãe com movimentos delicados, cuidadosos, mesmo com dedos metálicos cobertos por uma fina camada mágica que o faziam parecer humano. A mãe o observava sorrindo. O pai, no sofá, fazia palavras cruzadas. Era normal. Simples. E Hyang pensava: não sou mais herói, não sou arma. Agora, sou só um filho. Parte 2. À tarde tranquila, ele saiu para passear pelas ruas próximas. As crianças estranhavam seus olhos intensos e silenciosos, mas nenhuma tinha medo. Algumas até sorriam para ele. Um gato subiu em seu ombro e ficou lá. Você parece confortável comigo, disse Hyang, passando a mão no felino. Pela primeira vez em muito tempo, ele não carregava seu traje metálico. Estava apenas em sua forma humana, elegante, fria, viva. Parte 3. A chegada do arrogante do céu. Um círculo mágico flamejante se abriu com estardalhaço. E de dentro dele, Rizer Penix, o arrogante membro da Casa Fênix, surgiu com o peito inflado e sorriso convencido. Ora, então é aqui que o monstro falido está se escondendo.
Achei que você tinha morrido de vez, e sei. Ou Hyang, seja lá qual for o nome da sua alma perdida. As pessoas na rua pararam, assustadas com o brilho mágico. Hyang apenas parou de andar. Seu olhar se fixou em Rizer. Nenhuma expressão. Você realmente trocou o inferno pela casa dos seus pais. Que piada patética. Você deveria estar rastejando diante da Rias como antes. Rizer sorriu, triunfante, abrindo os braços como se esperasse uma resposta teatral. Mas o que veio foi, parte 4, o tapa, um estalo seco. Rápido. Quase invisível. Hyang, com um único passo à frente, levantou a mão esquerda e deu um tapa aberto na garganta de Rizer. Shark. A aura de fogo do arrogante se apagou imediatamente. Os olhos de Rizer se reviraram, a boca fez um som ridículo e ele desabou como um saco de batatas, sendo jogado uns bons 4 metros longe com a força do impacto. Caiu no chão, desmaiado, sem fogo. Sem aura. Sem honra. As pessoas em volta congelaram. Hyang ajeitou a manga do terno como se nada tivesse acontecido. Você estava atrapalhando a tarde. Agora o silêncio voltou. Agradeça. Parte 5, uma escolha final. Mais tarde, sentado no telhado da casa dos Yodou com um copo de chá e o pôr do sol ao fundo, Hyang apenas observava a cidade. Sua voz ecoava apenas em pensamento. Não preciso mais vagar pelo mundo. Não preciso lutar contra reis ou cair em guerras de demônios. Aqui, com meu pai, minha mãe, e o barulho de uma panela fervendo. Esse é o inferno que eu escolhi. E é o meu céu também. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez, sorriu, mesmo que só um pouco. Capítulo 11. Fim. High School XD. O renascimento de Hyang. Capítulo final. A vida escolar do cadáver vivo. Parte 1. A rotina começa. O despertador toca. Hyang, já desperto há horas, termina de preparar o café da manhã para seus pais antes de sair calmamente em direção à escola. Usa o uniforme comum, com o blazer escuro e gravata vermelha. Seu visual humano perfeito disfarça a verdade. Ele é uma alma renascida, ainda com veneno nas veias e cicatrizes na alma. Na escola, os alunos o veem como um novato calado, inteligente, educado demais, e bonito até demais. Mas ele prefere ficar na dele. Senta no fundo da sala, não se envolve, apenas observa. Mas, o caos sempre o encontra. Parte 2, os inimigos ocultos. Alguns dias passam tranquilos. Até que, na saída da escola, um grupo de estudantes comuns começa a agir de forma estranha. Os olhos deles se tornam negros, suas vozes ecoam em línguas antigas. O monarca do veneno foi encontrado. Vamos rasgar seu espírito. Hyang suspira. Justo quando eu queria comer um pão de mel sem hesitar, ele arrasta os corpos para um beco vazio e ativa suas garras malditas, despedaçando os falsos humanos. Demônios renegados. Espíritos vingativos. Parasitas dimensionais. Todos aparecem, disfarçados de gente normal, tentando matá-lo todos os dias. Mas ele os mata com precisão. Frio. Rápido. Silencioso. E depois disso, volta para a sala como se nada tivesse acontecido. Parte 3. As servas, e as provocações na escola. Suas duas servas fantasmas, Lyra e Iris, se disfarçam de estudantes. Usam uniformes alterados, saias curtas demais, olhos provocantes demais, e claro, ficam grudadas nele o tempo todo. Nos intervalos, ele é praticamente esmagado entre elas, enquanto ambas fazem questão de se roçar no pescoço dele, sussurrando: Mestre, vamos estudar algo mais físico? Ou prefere praticar química, entre corpos e almas? Mas Hyang, como sempre, responde com voz calma e fria: Tenho química com silêncio. E física com meu caderno. Apesar das provocações, ele as trata com carinho, toca seus cabelos, elogia seus esforços, mas sem passar do limite. Ele respeita as duas profundamente, mesmo que seus corpos etéreos insistam em torturar a sanidade dele. Parte 4. Uma vida comum, e não tão comum, mesmo com ataques quase diários, servas sedutoras e uma alma renascida amaldiçoada, Hyang consegue manter uma rotina escolar relativamente normal. Tira boas notas.
Ajuda colegas que sofrem bullying, às vezes, com violência mortal contra os agressores. Caminha com as mãos nos bolsos, ouvindo música calma, enquanto o mundo desmorona ao redor. Seu coração já não pulsa como antes. Mas ele ainda sente. Sente quando olha o céu. Sente quando sua mãe liga só para perguntar se ele almoçou. Sente quando Lyra encosta no ombro dele em silêncio. Sente quando Eris o chama de idiota carinhoso. E principalmente, sente quando ele olha no espelho e vê que, apesar de tudo, eu ainda sou eu. Um pouco mais quebrado. Um pouco mais forte. Mas ainda, um filho, um servo, um amigo. Um humano, mesmo que morto. Epílogo. A caminho de casa ao final do dia, Hyang caminha sob o pôr do sol com suas duas servas ao lado. Eris segura o braço esquerdo, Lyra, o direito, as duas sussurrando bobagens sensuais e piadas de duplo sentido. Ele apenas sorri de leve. Vocês são insuportáveis, mas somos suas, dizem as duas em coro. E assim, entre beijos na bochecha, mãos geladas e suspiros provocantes. O monarca do veneno vive uma vida perfeitamente imperfeita, silenciosa, mortal, amorosa, e, no fundo, feliz. Fim.